Amazonas é um dos 10 estados com aval para tomar empréstimos. Seminário sobre luz sobre impactos da reforma tributária na Zona Franca. Fim dos subaquáticos. Ponte Rio Negro recebe cabos para melhorar abastecimento de energia para Iranduba e Manacapuru. Preocupação com desaceleração global faz dólar fechar acima de R$4 e o Banco Central anuncia a primeira venda desde 2009. Câmara conclui votação da medida provisória da liberdade econômica e aprova texto base da PL sobre crime de abuso de autoridade. Átila Lins e Paulinho da Força lideram gasto com passagens aéreas na Câmara. Tribunal da Itália suspende proibição de entrada de navio com migrantes resgatados do mar Mediterrâneo. Após derrota em prévias e turbulência nos mercados, Macri congela gasolina e anuncia alta do salário mínimo na Argentina. Delegado que matou o advogado na prisão no porão do Alemão vai a julgamento. Garota de 15 anos morre após consumir bebidas alcoólicas e drogas. Mototaxista sai para jogar bola e acaba morto com 8 tiros no Tancredo Neves. Suspeitos de praticarem assaltos morrem após serem linchados no Monte das Oliveiras. 2 mortes em troca de tiros com a polícia. Um menor de 16 anos no bairro da Raiz e assaltante de carro na Praça 14. É o Jornal da Manhã, 60 anos do ar, que começa agora. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Rádio Alternativa em Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Codiarte em Humaitá. Anamã FM de Anamã. Marã FM em Marã. Cabocla FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM de Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e Eu e Você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripona. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Altazes. 5h47. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável depois da chuva do início da madrugada, dentro da previsão do climatempo de 10 milímetros. A temperatura é de 24 graus e a máxima vai chegar nos 34 graus Celsius. A umidade do ar está em 69%. Os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. É quinta-feira, 15 de agosto. Chegamos aos 227 dias do ano. Faltam 138 para terminar 2019. Dia de Nossa Senhora Assunção. Dia da Informática, dia dos solteiros, dia da gestante, o dia mundial do fotógrafo e também o dia nacional das Santas Casas de Misericórdia. Na mitologia grega era o dia de Hecate, deusa tríplice, a senhora do submundo. O Rio Negro havia baixado 7 centímetros até ontem e seu nível em relação ao mar era de 27 metros e 58 centímetros. A vazante já chegava em 1,84 m. Fatos marcantes da história. 1823, adesão do Pará à independência do Brasil. 1947, a Índia ganha independência do domínio britânico depois de quase 190 anos de domínio da coroa e se une à comunidade das nações. 1948, a República da Coreia, Coreia do Sul, é criada ao sul do paralelo 38 no norte. 2005 começa o plano de retirada unilateral de Israel para a remoção de todos os israelenses da faixa de Gaza e de 4 assentamentos no norte da Cisjordânia. Em 2007, um sismo de magnitude 8 na costa do Pacífico devasta Ica e várias regiões do Peru, matando 514 pessoas e ferindo 1.090. 5h49. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e ao nosso repórter Alberto Pellegrini, que excepcionalmente está aqui nos estúdios para que os ouvintes possam também vê-lo. Eu pedi que ele viesse hoje aqui para que as pessoas pudessem também assistir o Alberto Pellegrini, que está com uma vistosa camisa vermelha. Uma grande estrutura está sendo preparada para garantir a tranquilidade do amazonense que vai assistir a partida final do Campeonato Brasileiro da Série D entre o Manaus Futebol Clube e o Brusque de Santa Catarina no domingo na Arena da Amazônia a partir das 15 horas.
Os detalhes serão divulgados durante a entrevista coletiva às 15 horas de hoje no Centro Integrado de Segurança Pública, que contará com representante do governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus e do Clube Manaus Futebol Clube. Os registros de lesão corporal seguida de morte tiveram uma queda de 25% no primeiro semestre deste ano em Manaus, na comparação com o mesmo período de 2018. Os dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas apontam ainda que este é o melhor resultado para o período em 4 anos. De janeiro a junho foram registrados 12 casos de lesão seguida de morte aqui em Manaus. No ano passado, em igual período, foram 16 ocorrências. 5 horas e 50 minutos em Manaus. Aqui à minha direita está o repórter Alberto Peregrini. Daqui a pouco ele volta às ruas da cidade para outras informações. Pedi que ele viesse aqui até os estúdios, já que ele passou a noite toda colhendo informações. Peregrini, bom dia. Bom dia, Paulo Guerra. Agora, Itamar, beleza? Tudo beleza, Itamar? Bom dia para você, Itamar Jardina. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, um ônibus foi incendiado na Lagoa Azul ontem à noite. Moradores revoltados com as péssimas condições do ônibus escolar. Esse ônibus escolar, ele é comprado pelo governo federal e é gerenciado pela Secretaria de Educação, mas o ônibus está em péssimas condições de trafegabilidade. As pessoas ficaram revoltadas e terminaram por atear fogo, fizeram o pior. Atearam fogo ao ônibus lá na Lagoa Azul, na 174. Pior que um ônibus velho é não ter o ônibus, né, Paulo? E ano passado também houve um acidente devido a condições desses ônibus. Esses ônibus escolares, Paulo, e ouvinte do Jornal da Manhã, faz o transporte das crianças e das pessoas que moram ali no entorno da BR-174, né? Naquelas escolas que ficam ali naquela área, o pessoal que mora naquela área, que já é considerado uma área rural, porém dentro da cidade, e tem ali aquele transporte com transporte gratuito para quem mora no sítio, para quem mora, né, no entorno da estrada, em toda os ramais também daquela área, e o ônibus em péssimas condições, e infelizmente chegou ao que chegou. Peregrini, a informação de que aconteceu um assalto no Terminal 5. Que aproveitando uma área escura ali, a bandidagem chega e as pessoas estão em polvorosa, estão em pânico com a insegurança. Não é a primeira vez, Paulo. Terminal 5, aí os usuários do transporte coletivo, não é só no Terminal 5, Terminal 3 também na Cidade Nova, aqui e ali são registrados aí assaltos, principalmente nessas primeiras horas da manhã, ainda está escuro e a movimentação é intensa. Um prêmio para quem encontrar um carro de polícia circulando pelas ruas de Manaus aqui no sítio histórico. Estou instituindo aqui um prêmio, vou dar R$5.000 para quem encontrar um carro de polícia aqui durante a madrugada. Inclusive, ontem eu pedi que acionasse um carro, uma viatura da polícia, porque a coisa está insuportável aqui no Eduardo Ribeiro, principalmente para quem chega aqui no começo da madrugada. Pois é, Paulo, né? Infelizmente isso vem acontecendo, não é a primeira vez que a gente pede, sapatarias, lojas em geral aqui no centro, bandidos entrando pelo telhado das lojas, isso está acontecendo direto aqui no centro da cidade. Tem uma sapataria aqui que já foi arrombada várias vezes, tem aquela ali na 7 de setembro com a Eduardo Ribeiro, a situação também é muito complicada. Conjunto Cidadão 12, o morador diz que é mais fácil ver um carro da polícia do que ver Papai Noel. Aí eu soube também através de um policial amigo que ele me disse que ele disse o seguinte, que o comandante da área disse que enquanto um tal do radialista aí continuar falando, ele não vai botar a polícia lá no Cidadão 12. Então bora ver se vai chegar a polícia primeiro ou é ele que vai cair da 26ª. Pois é, Peregrini, e a informação também, Alberto Peregrini, você que gosta de andar pela área, que faltou energia durante 2 oportunidades a noite passada lá em Manacapuru. Zeg-Deg não pôde dormir, ficou na rua se abanando. Pois é, ele já tem uma banda, inclusive, né? A gente pensa, vai fazer fogo, Zeg-Deg? Não, mano, vou dormir. A situação é assim lá no município de Manacapuru. Ontem nós falávamos também, Paulo, da reivindicação dos moradores lá do município de Iranduba, e hoje não foi diferente, agora já em Manacapuru. Peregrini, tivemos aí a morte de um garoto de novo, né? De 16 anos. O que aconteceu? Ele entrou em confronto com a polícia, atirou na polícia, o que aconteceu? Ele foi entrar em confronto com a polícia, Paulo, e acabou levando a pior. Isso aconteceu a noite de ontem, lá no bairro da Raiz, ali na área da zona sul da cidade, né, Paulo? Ele ainda foi levado ao 28 de agosto pela própria polícia, mas infelizmente acabou morrendo. Ele atirou para matar os policiais. A gente lamenta devido à idade, né? De 16 anos apenas, já incluído no mundo do crime, e ontem não deu para ele, acabou por decidir em atirar na polícia. A polícia revidou
e ele morreu. Desde as 2h da manhã, os moradores do Cacau Pereira estão sem energia elétrica, segundo informações chegadas aqui através do aplicativo Mano Alberto Pellegrini. Pois é, uma pena, né, Paulo, né? Muita gente, tanta coisa, no calor nessa hora, e a situação realmente muito complicada. A gente lamenta profundamente essa falta de energia lá no Cacau Pereira. Pellegrini, uma moça de 15 anos, ela foi sair à noite com um colega, aquelas baladas, e inclusive a própria família confirmou que ela gostava de sair. E de repente aconteceu uma confusão, foi parar no DIP. E o que aconteceu lá, Pellegrini? Nós noticiávamos, Paulo Guerra, ela passou mal durante uma discussão com o acusado e acabou passando mal, foi levada ao 28 de agosto, mas não chegou sequer a chegar no pronto-socorro. Ela morreu a caminho. Isso após a saída do DIP. Após a saída do DIP, não foi nas dependências do DIP. Certo, porque as pessoas gostam de confundir. É verdade. Após sair, ela já estava passando mal. E não deu tempo de chegar ao pronto-socorro. Há informações de que ela havia consumido drogas e também bebidas alcoólicas, Pellegrini, que você não gosta. Pois é, Paulo Guerra, infelizmente tinha muita gente que se entrega à patifaria, principalmente no final de semana. Uns vão para os bares, outros vão para shopping, mas o que acabam se jogando na patifaria, e o resultado é esse, infelizmente, né? E infelizmente aconteceu essa situação. Pellegrini, um mototaxista, saiu para jogar bola. E o que aconteceu com ele, Alberto? Gol da morte. Ele, antes mesmo de começar a jogar a pelada, foi, né, antes da pré-eleção dessa pelada, ele foi atingido. Pré-eleção, Pellegrini? Tinha pré-eleção. Pré-eleção é a bala, né? A pré-eleção no futebol profissional os técnicos, o Tite falando, lá no Tancredo Neves não, é a bala. A tática de jogo, né? Não, é 3 tiros no braço, outro um no abdômen, mais 2 na cabeça, e assim ele foi assassinado, Paulo. Os ouvintes reclamando, a voz do Pellegrini está diferente. Não é que ele está diferente, ele está nos estúdios. Quando ele está na rua falando através do celular ou na unidade móvel, claro que fica diferente. Rapaz, mas esse pessoal do Mano presta atenção em tudo, né? Presta atenção, inclusive elogios à sua camisa também. Da minha camisa. Um abraço para todo mundo do Mano e obrigado pela audiência. Pellegrini, 2 mortes em troca de tiros. Esse menor de 16 anos, que já falamos, no bairro da Raiz, e um assaltante, um homem tomou de assalto um carro na Praça 14, a polícia correu, foi atrás, e o que aconteceu? O encontrou lá na Rua General Glicério, Paulo Guerra, e lá os bandidos trocaram tiros com a polícia, 2 foram presos e 1 morreu, mais um que, né, no confronto com a polícia, que ontem partiu dessa para pior. Tá bom, Pellegrini, no mais tudo em paz. Tudo em paz, Paulo Guerra. A gente vai destacar também daqui a pouco, né? Porque lá fora o negócio tá quente. O negócio tá fácil, não. Ontem teve um acidente, Paulo Guerra. Muitos acidentes, inclusive, né, Pellegrini? O da Torquato Tapajós, ali em frente daquele karaokê, inclusive o Eduardo sempre canta por lá. Um gravíssimo acidente, uma S10 e 2 veículos menores. O motor da S10, Paulo Guerra, foi arremessado do carro, pra você ter uma ideia da violência do impacto. Felizmente ninguém morreu. Felizmente, até o presente momento ninguém morreu, mas pelo menos uma pessoa saiu em estado grave. Gravíssimo. Segundo informações. Agora, Paulo, você trazia a informação do jogo, né? Que vai ter hoje uma entrevista, vai ter aí um pessoal vai trabalhar, né, Paulo Guerra? Vai muita gente trabalhando, uma grande estrutura vai estar sendo preparada e tal pela polícia. Então, Paulo, a gente pede também que nessa reunião que haverá hoje aconteça também uma preocupação em relação à ação dos flanelinhas, né, que chegam a cobrar 20, 30, 50 reais em torno da arena. Tomara que esteja pautado também essa questão aí para o jogo que acontece no próximo domingo. Pois é, Pellegrini, muita gente, mais de 500 acessos aqui ao Mano, muita gente só para vê-lo. Não é para assistir eu e Eduardo, não. Você veio aqui e naturalmente aumentou muito a audiência. E Pellegrini, os ouvintes estão pedindo aqui para você fazer o passarinho da morte. Como é que é, Pellegrini? Rapaz, o passarinho da morte, Paulo Guerra, é só diante de cadáver. Daqui a pouquinho. Não, Pellegrini, não, mas eu quero saber como é que você faz. Vamos atender os ouvintes. Como é que é? Será, pô? Faça isso aí. Não, agora não dá, não sai, eu tô rindo, não consigo. Tá bom. De jeito nenhum. O passarinho da morte vem depois. Agora, Paulo Guerra, falando ainda no aplicativo Mano, a gente também tem toda a atenção com o ouvinte que nos fala, conversa com a gente na rua. Ainda há pouco eu conversava com a dona Maria de Fátima, moradora lá do conjunto Amadeu Botelho. Ela disse o seguinte: Pellegrini, cadê a chuva do Paulo Guerra? Antes de ontem, 15. Ontem, mais 20 milímetros. Ela disse que não colocou a roupa para quarar, esperando a chuva que tu
Anunciar-te. Pois é, Peregrino, eu não anunciei não, quem anunciou foi o Clima Tempo. Somos apenas os porta-vozes aqui das informações dos institutos de meteorologia, diz Eduardo. Agora, Peregrino, o Amadeu Botelho que você fala é o Mutirão, não é? O Complexo do Mutirão, né? O Complexo do Mutirão, para quem não sabe, o Complexo do Mutirão é composto pelo bairro Novo Aleixo, o Conjunto Amazonino Mendes, o bairro Amazonino Mendes, que é a coisa mais linda, é um dos melhores bairros de Manaus, e o Conjunto Amadeu Botelho também, né? Tem gente, onde é que tu mora, Caboclo? Amadeu Botelho, tu mora no Mutirão, que faz parte do complexo. Sem dúvida alguma. Peregrino, muitos comentários aqui sobre a sua presença aqui nos estúdios, inclusive comentou, pensei que ele fosse velhinho, eu não entendi essa, mas tudo bem. Peregrino, volte para a rua antes que você seja suspenso. Sim, Paulo Guerra, já estamos voltando, né? Achei até muitos me segurares por aqui, todo dia de manhã, um amigo ouvinte da Difusora tem que ficar sabendo, eu já sou, né? O primeiro contato com o Paulo, nossa reunião de pauta, dificilmente eu não levo um ralho. Hoje não foi diferente, foi aqui no estúdio, foi ao vivo. Deixa eu ir. Tchau, volte para a rua. Estou voltando. Um abraço, meu chefe querido. 6 horas em Manaus, que tem 25 graus de temperatura. O prazo para submeter projetos científicos no 5º Congresso Pan-Amazônico de Oncologia, realizado pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado, foi prorrogado até o dia 19 de agosto. Em 2017 foram recebidos 120 trabalhos científicos e a expectativa para este ano é alcançar o mesmo quantitativo. O Congresso Pan-Amazônico de Oncologia é bienal e é organizado pela Diretoria de Ensino e Pesquisa da Fundação SECOM. Neste ano o Congresso tem como tema assistência integrada em oncologia, redefinindo a abordagem ao paciente, será realizado de 17 a 20 de setembro. Das mãos e lideranças do povo indígena Mura, a Justiça Federal do Amazonas recebeu esta semana o primeiro protocolo de consulta elaborado por uma etnia brasileira a partir de processo judicial. No documento, o povo Mura reforça sua identidade enquanto nação indígena e estabelece procedimento de consulta prévia, livre e informada em caso de projeto de empreendimentos com impacto sobre as comunidades Mura das cidades amazonenses de Altazes e Careiro da Várzea, com base na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Povos como Yajampi, Vaimiri, Atruari, Caiapó e Yanomami já possuem seus protocolos de consulta formalizados, todos eles elaborados a partir de iniciativa dos próprios indígenas, sem a participação da Justiça. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A notícia hoje vem do município de Beruí, onde recebeu na última terça-feira uma equipe do Poder Judiciário para discutir o cumprimento de medidas socioeducativas no interior do Amazonas. Essa é a primeira audiência pública sobre educação das medidas educativas, aliás, socioeducativas, em meio aberto, que visa ramificar em todo o interior do estado, principalmente os municípios mais populosos. A defensora pública, doutora Juliana Lopes, que participou do evento, enfatiza o objetivo da audiência e define a importância da defensoria pública diante desse problema que assola o interior do estado. O objetivo desse evento é realmente discutir o plano decenal, que vai ser o plano que durante 10 anos vai passar a ser aplicado para esses adolescentes que ou praticaram ato infracional ou é um plano com prevenção para que eles não venham a praticar. E a Defensoria, juntamente com o Ministério Público e o Poder Judiciário, estamos juntos tentando efetivar o SINASE, que é a lei que rege todo o sistema, tanto do meio aberto como do meio fechado, para fazer com que esses meninos venham a ter acesso à escola, acesso à educação, acesso à assistência social, acesso à saúde, e não seja necessário ter que encarcerá-los. O juiz doutor Luiz Cláudio, da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas de Manaus, também destaca a importância da audiência. A grande importância dessa audiência pública em Beruri é para traçar o diagnóstico, porque a partir do diagnóstico, você saber o que é o problema, você pode elaborar estratégias para resolvê-lo. Veja, na área da infância e juventude infracional, o que ocorre? A drogadição. Os adolescentes começam a usar droga muito cedo e com isso, para manter a sua dependência química, eles acabam entrando no mundo do crime para praticar, no início, pequenos atos infracionais.
sociais. E se você interagir, responsabilizar esse adolescente ali com 12, com 13, 14 anos, fazer funcionar o ECA, o sistema socioeducativo, as equipes multidisciplinares, a tendência é você redirecionar esse adolescente antes que ele comece uma carreira no crime, entendeu? E com isso vai evitar que ele pratique atos infracionais mais graves. E quem ganhará com isso, em última análise, é a sociedade, que se sentirá mais segura. Luiz Cláudio disse ainda que, de uma maneira geral, os atos infracionais de menor potencial ofensivo, aqueles sem violência e graves ameaças, eles não são punidos no interior do Estado. Eles não são responsabilizados, os adolescentes. E finalizou com a frase: é aquela velha coisa, quem não evita as pequenas falhas, pouco a pouco cai nas grandes. De Manacapuru, Zeg Deg, para o Jornal da Manhã. Agora 6h08 em Manaus, o Júlio César Arraes, o JC, lá da Rádio Boas Novas, está acompanhando o Jornal da Manhã. A duplicação em mais 20 quilômetros da rodovia Manuel Urbano deve ser entregue até o fim de 2019, segundo o anúncio do governador Wilson Lima, nesta quarta-feira, após inspeção. A rodovia liga a capital aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. Todos os trechos da estrada estão recebendo obras executadas por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, a CEINFRA. A Secretaria de Estado de Saúde, Suzano, participa nesta sexta-feira, das 8 às 12 horas, da programação alusiva ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. O evento Sou Morador de Rua, Eu Tenho Direito a Ter Direitos acontece na Praça da Matriz, com a participação de instituições governamentais e não governamentais que integram o Comitê de Políticas Públicas para Pessoas em Situação de Rua. A importância estratégica da região amazônica para o Brasil e o mundo motivou a Escola de Guerra Naval a promover uma viagem de estudos à Amazônia nesta quarta-feira para tratar dos aspectos políticos, econômicos, tecnológicos e militares da região. Devido à sua relevância acerca dos temas elencados, a Superintendência da Zona Franca de Manaus foi convidada a discorrer sobre desenvolvimento sustentável da Amazônia, perspectivas e desafios a 31 oficiais alunos do curso de Política e Estratégias Marítimas no comando do 9º Distrito Naval em Manaus. O superintendente adjunto de projeto da SUFRAMA, Gustavo Igrejas, fez a apresentação pela autarquia e abordou o histórico da Zona Franca de Manaus. Foi aprovado por unanimidade na manhã de ontem na Assembleia Legislativa projeto de lei de autoria do deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, que trata sobre a denominação de cargos específicos. A propositura do Cabo Maciel designa como veteranos agentes das forças de segurança aposentados ou reservistas, modificando o termo inativo, considerado pelos militares como pejorativo. No fim, vamos combinar, é a mesma coisa. 6h10. A Zona Franca de Manaus está em todas as discussões sobre a reforma tributária que vem tramitando em comissões especiais na Câmara Federal desde o ano passado e agora deve entrar em pauta depois da aprovação da reforma da Previdência. No centro da polêmica estão os direitos constitucionais do modelo traduzidos nos incentivos fiscais que têm validade até o ano de 2073. Sem a garantia desses incentivos, adeus Zona Franca. Nesta quinta-feira, a partir das 8h30, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas e o Centro da Indústria do Estado lançam uma luz sobre a questão com o seminário Reforma Tributária e seus impactos na Zona Franca de Manaus. Especialistas convidados vão debater temas como o modelo atual de tributação do Brasil, a proposta de sua reformulação e os obstáculos jurídicos constitucionais envolvidos, sempre com a perspectiva do modelo Zona Franca de Manaus. O problema da falta de energia elétrica nos municípios de Iranduba e de Manacapuru, ambos da região metropolitana, passou a ganhar solução com a instalação de cabos na ponte Jornalista Felipe Dal para garantir o abastecimento de energia elétrica para os municípios e nas comunidades adjacentes, em substituição aos cabos subaquáticos que muitas vezes eram roubados ou danificados, ocasionando inúmeros problemas aos moradores dessas localidades. Antes de iniciar a instalação dos cabos na ponte, técnicos da Secretaria da Região Metropolitana e da Amazonas Energia se reuniram para estudar o projeto de implantação dos cabos e suas implicações para a estrutura da ponte, principalmente em termos de peso. Os projetos, tanto o provisório quanto o definitivo, foram submetidos à apreciação dos técnicos da região metropolitana e só então foram colocados em prática. Para que os cabos sejam afixados, estão em andamento o serviço de fixação nas vigas transversais da ponte, suportes metálicos para sustentar as ferragens, isoladores poliméricos e cabos condutores que têm um peso aproximado de 1 quilo por metro, totalizando um peso adicional de 135 quilos por suporte. Para a realização deste serviço,
acesso com absoluta segurança dos operários e dos motoristas, a Amazonas Energia solicitou a interrupção de uma via da ponte para que seja feita a preparação e o içamento das equipes de montagem dos suportes e instalação dos condutores. De acordo com o cronograma apresentado pela concessionária Amazonas Energia, os trabalhos de implantação do cabeamento na ponte Rio Negro deverão durar 30 dias corridos, a contar da última sexta-feira, dia 9 de agosto. Ou seja, se o cronograma for seguido e não acontecer nenhum imprevisto, os trabalhos deverão terminar no dia 9 de setembro. A Secretaria do Tesouro Nacional informou que apenas 10 estados da federação, dentre eles o Amazonas, podem contrair empréstimos com a garantia da União. O número caiu em relação ao relatório de 2018, quando eram 11. Desde o início de seu governo, Wilson Lima vem afirmando que a situação fiscal do estado é grave e atribui responsabilidade a governos anteriores, e esses dados dizem o contrário. Os dados são do Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais 2019, divulgados nesta quarta-feira pelo órgão. Para ter acesso ao empréstimo, os estados precisam ter nota A ou B na capacidade de pagamento. A análise da capacidade de pagamento apura a situação fiscal dos estados com base na relação entre receitas e despesas e a situação de caixa. O objetivo é apurar se um novo endividamento representa risco de crédito para o Tesouro Nacional. Em todo o país, apenas o Espírito Santo tem nota A. Os estados com nota B atualmente são Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e o Piauí. Polícia. Uma garota de 15 anos morreu após passar mal no 10º DIP na noite da última terça-feira. A menina teria saído de casa com uma amiga no dia 8 deste mês e foi até a unidade policial após uma discussão em um bar na zona oeste de Manaus. A Polícia Civil suspeita que a adolescente tenha sido vítima de overdose. Segundo a delegada Joyce Coelho, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a DEPCA, a mãe da vítima, contou em depoimento que a filha costumava sair de casa sem dar notícias. Por conta disso, a família não registrou nenhum boletim de ocorrência por desaparecimento. A delegada disse que a amiga da vítima, de 17 anos, saiu de casa no domingo para encontrar a colega. Desde então, a polícia conta que as duas consumiram bebidas alcoólicas e fizeram uso de drogas em companhia de rapazes. O julgamento do delegado Gustavo Sotero, acusado de matar o advogado Wilson Justo Filho no Porão do Alemão em 2017, está marcado para o dia 4 de novembro. A sessão de julgamento deve ser presidida pelo juiz Celso Souza de Paula, da primeira vara do Tribunal do Júri. Sotero vai a júri popular por um conselho de sentença da primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, após solicitação do Ministério Público do Estado. A decisão foi acatada por Celso de Paula em dezembro de 2018, mas seguia sem data desde então. O crime aconteceu no dia 25 de novembro de 2017, após um desentendimento na casa noturna. A briga vitimou o advogado, além de lesionar a esposa de Wilson, Fabiola Rodrigues Pinto de Oliveira, Maurício Carvalho Rocha e Yuri José Paiva Dácio de Souza. O delegado será julgado por homicídio e 3 tentativas de assassinato. Gustavo Sotero segue preso na sede da Delegacia Geral de Polícia Civil. Pelo menos é o que se diz. 6h18 em Manaus. Vamos saber o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo que o plantão no pronto-socorro 28 de agosto foi concorrido, principalmente no final da tarde, ali na área da banda, perto da boca da noite, Paulo Guerra. Muita gente dando entrada no 28 de agosto, 4 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito, 3 pessoas baleadas deram entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro João Lúcio! Os gigantes da zona leste da cidade registrou uma pessoa que deu entrada vítima de agressão física, apanhou, acabadas de cabo de vassoura, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés, puxão de cabelo e um violento rabo de arraia. Tudo deu-se, Paulo Guerra, devido a uma briga entre um casal. O casal estava brigando, estava discutindo, de repente chegou a cunhada e as duas, a mulher e a cunhada, começaram a agredir esse homem que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio.
Acidente de trânsito, queda de moto. Um homem pilotando seu cavalo do cão em alta velocidade. O cavalo do cão, uma moto 125, caiu, rebolou pelo asfalto e ficou todo arrebentado e deu entrada no pronto-socorro, João Lúcio, no pronto-socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Foram murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes, mas rapidamente foi atendido e já não corre risco de morte no pronto-socorro Platão Araújo. Todos que procuram aquela unidade de saúde são muito bem atendidos. Interagindo com nossos ouvintes, os trabalhadores lá da maternidade na Viradal, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem ouvem sempre o Jornal da Manhã, todos comandados pela doutora Andréa, que é a diretora da Naviradal, que faz um excelente trabalho, um trabalho de excelência, que é elogiado tanto por funcionários quanto por pacientes que vão até a maternidade Naviradal, comandado pela doutora Andréa. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, denúncia de invasão, é lá na área do Núcleo 15, na Cidade Nova. Chegou ao nosso departamento de jornalismo uma denúncia dizendo que atrás do campo de futebol, na escola Irmã Geni, na Cidade Nova, no Núcleo 15, próximo à garagem da Líder, a invasão está crescendo a todo dia e nenhuma providência é tomada. Isso é o mal da invasão aqui, o pessoal começa a invadir, ninguém combate, ninguém faz absolutamente nada. A Avenida Coração, lá na área da Cidade Nova, é completamente dominada por invasores. Ainda Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de polícia, moradores do núcleo 15 da Cidade Nova estão pedindo maior policiamento. Os moradores do conjunto Cidadão 12 estão clamando por melhor policiamento, estão pedindo uma viatura no Cidadão 12 que faz tempo que não passa. Aqui, Paulo Guerra, a gente inventa os cabos, os soldados, os tenentes, os sargentos da 26ª SECOM, todos trabalham e trabalham duramente se dedicando à população. Porém, está faltando uma injeção lá no comando da 26ª SECOM, que o policiamento tá devagar. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. O passarinho da morte sobrevoou mais ou menos, sobrevoou novamente a área da zona sul da cidade. Então vamos aos registros. Dupla de bandidos é espancada até a morte. Tudo aconteceu no bairro Monte das Oliveiras. Era começo da noite de ontem, era boca da noite, quando 2 bandidos morreram espancados pela população. A população revoltada já não aguenta mais a ação dos bandidos e ontem à noite resolveu fazer justiça com as próprias mãos. 2 bandidos que estavam cometendo arrastão em uma moto foram barbaramente agredidos a murros, chutes, socos, pontapés e pauladas. Eles estavam roubando. Um bandido de 24 anos, o outro de 19, não resistiram aos ferimentos e morreram. A população deu-lhe uma pisa e eles acabaram não resistindo e os 2 bandidos partiram desta para pior. Tarde sangrenta no Tancredo Neves. Na hora que estava se dirigindo para o campo, para bater aquela pelada, para jogar bola, um mototaxista foi barbaramente atacado, atingido por 1, 2, 3, 7 balaços pelo corpo. Após ser baleado, rapidamente ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde não resistiu aos ferimentos
E morreu no bairro Tancredo Neves, na hora que estava se dirigindo para o campo de futebol. Morte na zona sul da cidade. A zona sul de Manaus mais uma vez foi palco de morte, e dessa vez a Rua General Glicério foi onde tombou mais um. Foi lá no bairro da Praça 14. Um bandido morreu em troca de tiros com a polícia. Outros 2 ficaram feridos. Os bandidos estavam atuando, estavam roubando. Com a chegada da polícia, eles atiraram para matar os policiais. 2 foram presos. O que atirou, o que estava tentando matar o policial, a polícia revidou, e o bandido não resistiu aos ferimentos e morreu na bala, morreu no tiro, e foi lá na área da Praça 14. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um rapaz de 16 anos, um bandido mirim, morreu no bairro da Raiz. Segundo as primeiras informações, ele morreu em troca de tiros com a polícia. Ele atirou na viatura da polícia, ele atirou para matar os policiais. Os policiais, para se defenderem, atiraram no rapaz que estava envolvido no mundo do crime. Após ser ferido, a polícia ainda levou ao pronto-socorro 28 de agosto. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Onde o passarinho da morte tá animado. O passarinho da morte sobrevoava Garboso. O passarinho da morte todo animado, com as penas brilhando. É que a noite passada, no dia também, as últimas 24 horas, o passarinho cantou para 4 bandidos. 2 bandidos morreram no Monte das Oliveiras. Um bandido morreu na Praça 14. Um bandido morreu no bairro da Raiz. E o passarinho da morte cantou alegre e feliz. É contigo, Paulo Guerra. 6h28 em Manaus. Peregrini, ouvintes reclamando aqui que o trânsito é muito grande lá na rotatória do Armando Mendes, e onde estão muitos agentes também ali, mas só conversando, Peregrini, óculos escuro, vendo os carros passarem. Pois é, Paulo, está acontecendo uma obra no local, né? A rotatória está em obra. Das 3 faixas disponíveis para o condutor, apenas uma está disponível, Paulo. É que é a obra da Prefeitura Municipal de Manaus no local, aquela obra lá de recuperação da malha viária do distrito, que chegou à rotatória, Paulo, e o trânsito realmente, todas as manhãs, é muito complicado no local. Peregrini, um ouvinte acaba de batizar aqui mais um parque em Manaus, o Parque Residencial Colina da Rodoviária, onde estão ali acampados, onde estão ali naquelas barracas improvisadas, os nossos irmãos venezuelanos que chegam aqui, não tem para onde ir a não ser pedir esmola nas ruas, e muitas delas com filhos no colo, Peregrini. Pois é, né, Paulo? Ali já ficou desse jeito, cartazes, eles ficam nas esquinas com cartazes, a gente sabe da dificuldade, mas eu não vejo um haitiano pedindo esmola na rua, mas venezuelano tá cheio de potinho e com cartaz. É situação realmente muito complicada, Paulo. Agora assisti uma cena inusitada ontem, Peregrini, já ia me passando, na Rodrigo Otávio, bem em frente ao Macro, onde ficam vários venezuelanos. Uma venezuelana estava ali com uma sombrinha, uma criança de colo que estava sendo amamentada, e ela com telefone celular, Peregrini. Me chamou a atenção essa cena. Pois é, né, Paulo? Dá para vender o celular e comprar comida pro menino, mas como é que quer se desfazer do celular? Loteria.
A quina acumulou no concurso 5.046. Dezenas sorteadas 02, 16, 21, 46 e 60. 02, 16, 21, 46 e 60. A quadra saiu para 72 apostadores, cada um vai receber R$6.513,68. O terno teve 5.980 ganhadores. O prêmio para cada um deles R$117,93. E vamos ao Loto Fácil, que saiu para 3 apostadores, que vão receber cada um R$665.712,70. São de Teresina, no Piauí, Rio de Janeiro e Blumenau, Santa Catarina. Com 14 acertos, foram 577 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$1.521,42. Dezenas sorteadas 01, 03, 05, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, fecha o jogo. 24. Mega Sena, concurso 2.179, e já tem prêmio acumulado de 24 milhões. Ninguém acertou e as dezenas sorteadas foram 02, 13, 24, 35, 50 e 54. A quina saiu para 55 apostadores, cada um vai receber R$34.715,39. A quadra teve 4.563 apostas ganhadoras, com premiação de R$597,77. Antes das notícias do esporte, mais uma vez, chamamos Alberto Peregrini para outras informações. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Nos chega a informação através do companheiro Fred Lobão, também atento, que um corpo foi encontrado agora há pouco na área do Tarumã. A polícia já foi acionada, Paulo Guerra, Departamento de Perícia Técnica e Científica e carro-tumba do Instituto Médico Legal, se dirigindo para o bairro Tarumã, onde foi visto foi encontrado um corpo agora há pouco e se ouvia também o passarinho da morte no local. Bairro Tarumã, mais um corpo encontrado. Paulo Guerra. 6h34. Esportes. A novela Neymar parece ter entrado em sua reta final. De acordo com o Diário Espanhol Marca, dirigentes do Paris Saint-Germain e Barcelona se reuniram na capital francesa, deram um ponto de partida no acordo e agora o clube blaugrana espera por um ultimato do brasileiro para ganhar ainda mais força a fim de superar a concorrência do Real Madrid. Manaus Futebol Clube divulgou nova parcial de ingressos vendidos no início da noite de ontem. Já foram vendidos mais de 30 mil ingressos. O Grêmio venceu ontem à noite o Atlético do Paraná por 2-0 na Arena pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Numa atuação consistente e segura, o tricolor gaúcho ainda poderia ter derrotado os paranenses por mais gols. André e Jean-Pierre fizeram os tentos gremistas. Dessa forma, o Grêmio tem a vantagem de jogar pelo empate ou derrota de um gol. Caso o Atlético do Paraná devolva a diferença por 2 gols, a decisão da vaga será nas penalidades. Se confirmar na classificação, o tricolor gaúcho estará pela 9ª vez em uma final do torneio. A partida de volta está marcada para o dia 4 de setembro, uma quarta-feira, às 7 da noite, na Arena da Baixada. Pelo brasileiro, o Grêmio recebe no sábado o Palmeiras às 21h pelo horário de Brasília, na Arena. No mesmo dia, o Atlético do Paraná pega o Atlético Mineiro às 19h na Arena da Baixada. No sábado, em Brasília, tem o clássico Vasco e Flamengo, que terá a volta de Gabigol, mas jogará desfalcado de Balotelli. No jogo de hoje tem pela Série B Figueirense e Ponte Preta, na Copa Sul-Americana Colón e Zulia às 21h30. Últimas notícias. As divulgações de dados econômicos ruins na China e na Alemanha provocaram turbulências nos mercados financeiros de todo o planeta. No Brasil, o dólar comercial fechou acima de R$4 pela primeira vez desde maio. E a Bolsa de Valores chegou a ficar abaixo dos 100 mil pontos em alguns momentos do dia. A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$4,04, com alta de 0,074, ou seja, 1,86% em apenas um dia. Na maior cotação desde 23 de maio, R$4,047, a divisa acumula valorização de 5,83% em agosto. Enquanto isso, no mercado de ações, o índice Bovespa da B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, fechou o dia com queda de 2,94% aos 100.258 pontos. Com temor de recessão global, o Banco Central anuncia a primeira venda de dólares à vista desde a crise de 2009. A instituição irá vender diariamente até 550 milhões de dólares a partir do dia 21 deste mês. Começa nesta quinta-feira o pagamento do segundo lote do abono salarial do PIS/PASEP do calendário 2019-2020, ano base 2018. Seguindo o calendário, o PIS será pago aos trabalhadores da iniciativa privada nascidos em agosto, já o PASEP aos contribuintes com benefício final 1.
O Ministério da Educação vai prorrogar o prazo para estudantes e instituições se inscreverem no programa Universidade para Todos, o ProUni, e no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Uma instabilidade nos portais entre 5 e 7 de agosto provocou a extensão dos prazos. Segundo o secretário executivo do MEC, Antônio Paulo Vogel, na semana passada o MEC acionou a Polícia Federal para investigar indícios de sabotagem aos portais e opção por prorrogar os prazos visam a não prejudicar os estudantes. No caso do ProUni, os estudantes não matriculados nas instituições de educação superior terão até 19 de agosto para concorrer a uma das bolsas remanescentes. O prazo anterior terminava na sexta-feira. Para os matriculados, a data final continua a ser 30 de setembro. No FIES, o prazo para as comissões permanentes de supervisão e acompanhamento das IES validar as informações prestadas por estudantes pré-selecionados na lista de espera, que venceria de 5 a 9 de agosto, passou para o dia 16. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, detalha hoje os números do mercado de trabalho no segundo trimestre. No trimestre encerrado em junho, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 12%, atingindo 12,8 milhões de pessoas. A Receita Federal vai pagar hoje as restituições do terceiro lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2019, além de lotes residuais de anos anteriores. De acordo com o fisco, serão pagos 3,8 bilhões de reais a 2.978.614 contribuintes. Leitores que se reuniram com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmaram que ele sinalizou com possibilidade de que o bloqueio bilionário no orçamento nas universidades e institutos federais começa a ser revertidos a partir de setembro. A informação foi divulgada na tarde de ontem pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES. O MEC deve lançar hoje uma cartilha com orientações para prefeitos e governadores sobre a implementação da Política Nacional de Alfabetização. As novas orientações foram publicadas em 11 de abril na cerimônia de 100 dias do governo Bolsonaro. A medida estava na lista de 35 prioridades para o período. Mas passados 4 meses, elas ainda não foram implementadas em nenhum colégio. Justiça suspende passaportes diplomáticos concedidos por governo a líderes da Igreja Mundial do Poder de Deus. É a segunda vez que a Justiça Federal em São Paulo susta os passaportes do pastor Valdemiro Santiago e de sua mulher, a bispa Francileia. É a segunda vez que a Justiça Federal em São Paulo susta os passaportes. Em 2016, os documentos que haviam sido concedidos pelo governo Dilma Rousseff também foram cancelados. Um decreto presidencial lista aqueles que podem receber o documento: o presidente e o vice da República, ex-presidentes, governadores, ministros, ocupantes de cargo de natureza especial, militares em missões da ONU, integrantes do Congresso Nacional, ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e juízes brasileiros em tribunais internacionais. O plenário da Câmara dos Deputados concluiu nesta quarta-feira a votação da medida provisória de liberdade econômica. O texto estabelece garantias para o livre mercado, prevê isenção de alvarás e licenças para startups e extingue o Fundo Soberano do Brasil. A matéria segue para o Senado e deve ser apreciada até o dia 27 para não perder a validade. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o projeto que define em quais situações será configurado o crime de abuso de autoridade e prevê prisão para investigadores e juízes. A conclusão da votação se deu horas depois de o plenário ter decidido dar caráter de urgência a esta proposta. Como a proposta já foi aprovada pelo Senado, seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. 6 policiais foram baleados na tarde de ontem durante tiroteio na Filadélfia, no nordeste dos Estados Unidos, em meio a uma operação antidrogas. O atirador se entregou no final da noite. Um tribunal na Itália suspendeu nesta quarta-feira uma medida que proibia a entrada do navio espanhol Open Arms, a embarcação de resgate de imigrantes no Mediterrâneo, em águas italianas. A embarcação passou 150 dias no mar com cerca de 150 imigrantes a bordo, segundo o jornal italiano Corriere della Sera. Assim, o barco chegou ao porto de Lampedusa, ilha da Itália, no sul do Mediterrâneo. Depois da derrota sofrida nas prévias eleitorais de domingo e de 2 dias de forte turbulência nos mercados, o presidente da Argentina, Maurício Macri, anunciou uma série de medidas econômicas destinadas aos trabalhadores e às pequenas e médias empresas. Entre elas estão o aumento do salário mínimo, congelamento do preço da gasolina e pagamento de bônus adicionais aos trabalhadores. As medidas vêm depois de 2 dias de forte desvalorização da moeda argentina frente ao dólar. Na segunda-feira o peso caiu 15,27% e na terça mais 4,29%, encerrando a 55,9 pesos por dólar. As medidas vão trazer alívio a 17 milhões de trabalhadores e suas famílias, disse o presidente.
Forças da Polícia Militar Chinesa estavam concentradas hoje em um estádio de Shenzhen, cidade vizinha ao território autônomo de Hong Kong. O estádio está ocupado por soldados, caminhões e blindados de transporte de tropas. Após 2 meses de protestos em Hong Kong a favor da democracia, Pequim deu a entender nos últimos dias que poderia empregar a força para restabelecer a ordem na antiga colônia. Na quarta-feira, o governo chinês criticou agressões de tipo terrorista contra seus habitantes em Hong Kong, que aconteceram na terça durante os confrontos no aeroporto internacional da cidade. Um Airbus A321 da Ural Airlines com 226 passageiros e 7 tripulantes a bordo fez um pouso de emergência hoje em Milharal, na região de Moscou, após colidir com um bando de pássaros, informaram autoridades russas. O Ministério da Saúde da Rússia informou que 23 pessoas, incluindo 9 crianças, ficaram feridas e foram hospitalizadas. A aeronave colidiu com a revoada de pássaros logo depois de decolar do aeroporto de Zhukovsk, nos subúrbios de Moscou, às 3h20, hora de Brasília, informou a Agência Russa de Transporte Aéreo Federal, Rosaviatsia, em um comunicado. Ninguém gastou tanto dinheiro com viagens de avião quanto os deputados federais Átila Lins, aqui do PP do Amazonas, e Paulinho da Força de Solidariedade de São Paulo. Os dois ficaram no topo de um pódio formado pelos deputados federais que mais utilizaram o serviço nos 6 primeiros meses de 2019, período em que a Câmara desembolsou 19,4 milhões de reais para esse serviço. Átila e Paulinho não figuram no topo pela primeira vez. Os dois já levaram o ouro e a prata em 2015, primeiro ano da legislação anterior, segundo os dados coletados pelo ranking dos políticos e repassados ao UOL. Entre janeiro e junho de 2019, Átila gastou 169,9 mil em viagens de avião. O deputado comprou 45 bilhetes no período, quase sempre da mesma companhia aérea, a Gol. O que ficou caro para os cofres públicos foram as 8 vezes em que ele fretou um avião para chegar ao interior do Amazonas, reduto eleitoral. Essas 8 passagens custaram 109,5 mil reais. O voo mais barato saiu por 5 mil reais. O mais caro custou 27.300 reais. Os outros foram de 20 mil, 12 mil, 15 mil e 7.600. A viagem de 27.300 aconteceu no dia 1º de maio, quando Átila fretou a aeronave Caravan PT OQT da empresa Clayton Táxi Aéreo. A missão era cuidar do traslado de Átila em 3 trechos, de Manaus até Tefé, 575 km de distância, e de Tefé a São Paulo de Olivença, distante 453 quilômetros, e de São Paulo de Olivença a Manaus, 975 quilômetros. Apenas 4 parlamentares gastaram mais de 100 mil reais com passagens de avião no primeiro semestre. Além de Átila Lins, Paulinho cravou o segundo lugar com 118.700 reais, seguido pelo pastor Marco Feliciano de São Paulo, com gasto de 104 mil. E Clarissa Garotinho, do PROS do Rio de Janeiro, reembolsada pela Câmara em 100.500 reais. Daqui a pouco o Valdir Corrêa vai trazer mais detalhes. Há informações de que um barco de nome Marlene Coimbra pode ter batido em uma pedra e começou a afundar com passageiros no Rio Madeira. Daqui a pouco mais informações com o Valdir Corrêa. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Câmara aprova texto base de projeto de lei que define e pune abuso de autoridade. A Folha de São Paulo. Em meio a temor global, o Banco Central anuncia a primeira venda de dólar à vista desde 2009. O Estado de São Paulo. Lewandowski rejeita a ação do Cidadania contra Eduardo Bolsonaro na Embaixada dos Estados Unidos. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Cientista garante que colisão de asteroide com a Terra é 100% certa. Valor econômico. Câmara aprova a liberação do trabalho aos domingos com folga a cada 4 semanas. Estado de Minas. Comissão aprova saque do FGTS para educação e cirurgia. Jornal do Comércio no Recife. Doge quer arquivamento de pedido para investigar Moro no caso dos hackers. Fortaleza Diário do Nordeste. Paulista e baiano são presos por aplicar golpe do cartão cortado em idosos. Porto Alegre, 0 hora. Palácio relatou em delação repasses ilegais a filho de Lula e Gleisi, diz revista. Edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Reforma tributária entra na ciranda de poder. Em tempo. Ponte leva energia à região metropolitana. A crítica. Transportes, equívocos da intervenção, alternativos sofrem com bloqueio ilegal. Mesmo fora da intervenção, ônibus alternativos têm 1,7 milhão de habilitagem retidos pela prefeitura. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje.
Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Messa convite. Os familiares do senhor Isídio Alves de Lima convidam parentes e amigos para a missa de 7º dia de seu falecimento, que será celebrada hoje, quinta-feira, 19 horas, na igreja de São Bento, na rua Félix Valois, no bairro da Cidade Nova, próximo ao T3. Desde já, a família agradece a todos que compareceram a este ato de fé cristã. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.